Boa noite. Queria falar desse resultado, desse ponto conquistado fora de casa, com muito sacrifício pelo Bahia no último minuto do jogo. A gente, acompanhando ali na beira do campo, te viu reclamar diversas vezes sobre os erros de passe, sobre os erros do Marcos Felipe na saída dos tiros de meta e tantas outras situações. Queria saber de você por que o Bahia precisou sofrer para buscar esse ponto fora de casa. Boa noite. Boa noite. Sofrer nesse Campeonato Brasileiro, todo mundo sofre para conseguir resultados, né? E nem sempre são os triunfos, né? Acho que fizemos bons, fazendo uma análise do jogo, acho que vou tentar resumir para você. Os primeiros 23, 24 minutos, muito bom. O Atlético Goianiense não pegava praticamente na bola. Nós controlávamos o jogo, tivemos uma boa finalização com o Tassiano, que podia ter sido melhor, boa jogada do Everaldo, enfim, dominávamos o jogo. E depois disso, eles começaram a apertar mais a marcação e nós perdemos o controle do jogo e não conseguimos fazer daí, no restante da partida, um bom jogo. Sobre saída de bola, nós não acertamos o ponto correto da onde colocar a primeira bola para a gente ganhar essa primeira bola e dar sequência na jogada. Essas foram as reclamações, eu falei já com o próprio Marcos, ele sabe como nós treinamos a saída, quando apertado, o que nós temos que fazer. Sobre outra coisa, erros de passe, nós erramos realmente muitos passes e não tem nem a justificativa hoje do gramado, porque o gramado é bom, não temos a justificativa. Então, assim, é um momento que você perde 2 jogos, você perde um pouco a confiança, e é natural, assim como você ganha, você faz coisas, às vezes, até mais do que você imagina. Quando você perde também, os jogadores sentem um pouco o jogo. Então, o que me estranha só é que nós temos 23 bons minutos, e depois o time aí caiu bastante de produção, errou muito passe, não teve controle do jogo, e aí as alterações até que surgiram efeito com garotos, com velocidade, e nós conseguimos o empate, que, analisando como resultado, logicamente a gente gostaria de sair vitorioso, mas dentro da circunstância que foi o jogo, pode ser um ponto que, e quem sabe, mude a mentalidade, que traga essa confiança de volta, tendo em vista que nós temos um jogo extremamente complicado, difícil contra o Internacional no sábado à noite, né? Já que a cada 3 dias a gente, com alterações de tabela, quando a gente pede alteração, tem que se pedir 10 dias antes. Quando eles alteram, eles podem alterar 5 dias antes e aí colocam jogos de 3 em 3 dias. Mas vamos seguir, não é fácil, é um primeiro turno com 31 pontos. Eu acho que antes de começar o campeonato ano passado eram 19 rodadas, 18 pontos, esse ano são 19, 31. Eu acho que, claro, a gente lamenta porque o começo deu um número maior de pontos e esse fim de turno a gente cai um pouco de produção e cai de pontos, que a gente possa recomeçar um segundo turno e tentar manter esse nível de aproveitamento que foi o do primeiro turno, para que a gente possa chegar numa posição que nos dê algo importante no final do campeonato no mês de dezembro. Boa noite, Rogério. Você já respondeu diversas perguntas a respeito de Cauli, né? Sim. Porque o torcedor cobra o Cauli por conta do que ele fez em 2023, Sim. Com a camisa do Bahia. Mas a que ponto, como foi falado na coletiva passada, de um possível banco, algo do tipo, porque o que a gente percebe, não sei se você concorda, é que o Cauli não vem atuando bem hoje. Foi um desses atletas até que muito errou passe, muito errou tomada de decisão. Não é aquele cara que tem driblado perto da área e decidido como o ano passado. Como arrumar Cauli? Eu acho que é o que o torcedor mais quer saber. O que é que tem que ser feito para o Cauli? E se em algum momento, sim, é o banco que faz com que volte melhor, não sei. Olha, se a gente tiver outras oportunidades e se a gente achar que ele está cansado, se a gente achar que ele... a gente pode um dia tirar ele, logicamente. Se não, ele vai continuar jogando e nós vamos tentar resgatar o melhor do Cauli, a melhor versão do Cauli com o passar dos jogos. É um jogador que precisa de confiança. Se a cada vez que ele erra, vocês criticarem, cada vez que ele faz um jogo que não é tão bom, ele era um grande jogador nosso do ano passado. Então, assim, ele, assim como o Everton, assim como o Caio Alexandre, que não pôde jogar hoje, como o Jean Lucas, são jogadores especiais. Claro que ele tem que melhorar, não tenha dúvida, né? E quando ele erra muitos passes, eu cobro bastante dele isso, trabalhar com mais 2 toques na bola, menos toques de primeira, entendeu? Mas é um jogador importante e não vejo que seja uma coisa necessária você botar um jogador no banco, não é isso que vai fazer ele melhor. Eu acho que nós temos que incentivá-lo, dar confiança para ele, dar crédito sempre para ele e tentar fazer dele um jogador melhor a cada rodada. É pouco tempo para treinar, mas através de vídeos, mostrar o que ele pode melhorar, o que pode ser feito, né? É uma função difícil de exercer,
Não é fácil. Você pensa que talvez outros jogadores seria melhor do que ele essa função? Não sei se conseguiria. Então, assim, nós temos que sempre tentar melhorar, sempre tentar cobrar, conversar, falar, mas nunca deixar de dar confiança para um jogador tão importante como ele é para nós. Boa noite, Rogério. Sou Adriano Almeida do Esportes Mais. Professor, o Bahia é um time que tem alto índice de posse de bola, um time que joga com intensidade, joga no campo do adversário, tem um jogo muito forte através de seus meias. Como é manter e consolidar essa identidade de jogo em meio a um calendário tão caótico que não te permite tempo para treinar? É muito difícil, eu acho que você acertou, por exemplo, em matéria de manutenção de bola, passes, troca de passes, controle de jogo. Não é um time altamente intenso, tem que se colocar no campo adversário para ter esse controle, não tem aqueles jogadores de transição, de velocidade, né? E é difícil você, com um jogo a cada 3 dias, ou nós já estamos, acho que 43, 44 jogos, se eu não me engano, não sei, nesse ano nós já fizemos. E no começo do ano a gente alternava muito, porque também o campeonato baiano, né, a própria Copa do Nordeste, são campeonatos ali você tem 3, 4 times que oferecem um nível parecido, o resto são times mais baixos, você pode rodar mais o elenco. Nós fizemos isso para ter um elenco mais inteiro, um time mais inteiro para jogar o Campeonato Brasileiro. E agora nós temos a repetição de vários desses jogadores. Então há o cansaço, principalmente quando você tem uma tabela que ele mostra uma coisa, daí depois de repente amanhece, ele mostra outra, que você tem que enfrentar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. E às vezes nós temos desfalques, né? Hoje nós não tivemos Biel, hoje nós não tivemos Ademir. Infelizmente, devido ao pedido do Hull City, nós perdemos o Oscar que estava aqui, que a direção trouxe para uma situação até como essa de hoje, para ter um 9 para entrar. A contratação que nós tentamos fazer tem as suas complicações, porque não é uma coisa simples de se fazer, para ter mais um jogador nessa função. Ademir se lesionou, né, no último jogo. Nós temos o Canu, que machucou. Nós temos Caio Alexandre suspenso, porque em meio a tudo isso, cansaço, tem as lesões, tem tudo, não é fácil. Mas nós vamos tentar sempre manter o Bahia no ponto mais alto. É o objetivo da gente fazer o Bahia tentar se manter entre esse grupo de primeiros colocados. Rogério, boa noite, parabéns pela partida. Rogério, o Atlético e o Bahia hoje passam por momentos distintos. O Atlético é o lanterna da competição, o Bahia briga lá na parte de cima. Eu queria saber se a postura do Atlético de ter buscado a partida te surpreendeu e qual foi a maior dificuldade que o seu time encontrou aqui em Goiânia hoje? Não, eu acho que o Atlético veio, no começo do jogo, se defendeu o quanto pôde nos primeiros 23 minutos, praticamente não tocou na bola no começo do jogo e tentou os contra-ataques. Depois, na metade ali, na hora que houve uma parada técnica, que o Mancini manda o goleiro cair no chão e traz todos os jogadores para perto, que é praticamente uma parada técnica, ele adianta um pouco mais a marcação, corre um pouco mais de riscos atrás e diminui um pouco a nossa facilidade desse jogo combinado. Então, assim, eu vejo o Atlético, primeiro, esse é o único campeonato no mundo que o primeiro joga com o último colocado, né? Hoje nós tivemos Fluminense e Palmeiras. Fluminense acabou de sair da lanterna, que é um ótimo time. E foi lá e ganhou do Palmeiras. Nós temos outros jogos aí. O Flamengo foi ganhar do Vitória no último minuto. E, né, nós fomos empatar no último minuto. Então, assim, o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, não tem resultado certo. Não há um time que vai e diga, não, esse vai ganhar com certeza amanhã. Então, não existe. São jogos parecidos, disputados. O Atlético ainda não venceu aqui, jogando aqui, né? Fez 3 empates dos, acho que 9 jogos, não tenho certeza, que disputou aqui, mas é um bom time, competitivo, marca bem, um time alto, forte em bolas paradas, né, que traz complicação. O Vasco veio aqui, sofreu para ganhar, eu assisti vários jogos aqui do Atlético. O primeiro jogo do campeonato contra o Flamengo, vocês lembram? Foi um pênalti no minuto 98, que foi uma bola disputada, que podia passar sem pênalti tranquilamente, você não ganharia, com um jogador a menos, se eu não me engano, faz tempo, mas acho que foi... Então, assim, todos os jogos do Campeonato Brasileiro não são previsíveis, pode haver sempre surpresas, e o que não posso dizer para você é que nós tentamos, hoje até com garotos entrando no final, tentamos compensar as ausências que nós tínhamos no dia de hoje. Oi, Rogério, boa noite. Boa noite. Rafael Bessa, TV Serra Dourada, SBT, local. Agora há pouco aqui na sala ao lado, o Mancini utilizou algumas palavras como saio daqui perplexo, hoje saio daqui com vontade de desistir do futebol. Ele estava falando sobre os fatos no final do jogo. Queria saber a sua opinião. Saio daqui perplexo. Isso. E muitas vezes também com vontade de desistir do futebol com um árbitro como esse. Isso. Porque o árbitro é ruim. E outra coisa, estreia em Série A. O cara não tinha feito um jogo de Série A. Não sou nada contra, porque você, para ganhar experiência na vida, você tem que trabalhar.
Mas você acha que o Atlético foi prejudicado hoje aqui? Ele achou? Foram palavras Você tá dele. louco, cara? O Jean Lucas ganha a bola de cabeça, o Ratão ia fazer o gol, ele deu a falta. No lance do gol, o cara se atrapalhou, estava nervoso, o que acontece com todo mundo. Eu, quando era garoto, fui jogar meu primeiro jogo, também estava nervoso. Mas ele errou. Mas ele não prejudicou o Atlético Goianiense. Ele deu um impedimento, eu não vi direito o porquê que ele expulsou, parece que o cara tirou a camisa, alguma coisa assim, né? Mas eu não vi. Sim, mas o gesto é claro de impedimento, não é um gesto de confundiu, acontece, faz parte. Acho também, nem poderia ter nem sido expulso, tá? Acho que foi até exagerado isso. Mas o jogo correu até o minuto que foi certo, o árbitro travou um gol nosso, que era um gol claro. Por que ele foi dar falta naquele lance? Por inexperiência, por não estar pronto. Fez 6 jogos de Série B, não apitou nenhum jogo de Série A, veio apitar, infelizmente não foi bem. O árbitro não foi bem. Xingaram, falaram. Fazer o quê? Foi merecido. Ele não fez uma boa arbitragem, mas em momento nenhum ele prejudicou o Atlético Goianiense. Não vejo dessa maneira. Vejo ele como lances errados para os dois lados, mas não em benefício do Atlético Goianiense, não. E entendo a posição do treinador. Eu também. Pô, tomar um gol no último minuto, quando ia ser a primeira vitória em casa, claro, é frustrante. Eu também, né, iria embora numa situação também chateado. Boa noite, Rogério. Felipe André, da Rádio Bandeirantes. Até gostaria de te perguntar, então, a respeito da arbitragem, né? Porque você cita Mas eu falei já sobre... um árbitro inexperiente. Eu queria que você fizesse um panorama sobre a arbitragem de um modo geral. Como é que o Ceni, como é que tem visto... Não. Eu deixo você fazer qualquer outra pergunta sem problema nenhum. Aqui eu não vou falar, eu não gosto nem de falar sobre arbitragem. Eu só citei sobre arbitragem porque parece que houve aqui uma interferência no resultado. Não houve interferência no resultado. Houve. O nosso gol sairia mais cedo. O gol do Ratão que ele faz sairia mais cedo se o árbitro não dá uma falta. Ele tem que dar vantagem. Nosso jogador tocou com a cabeça na bola. Então, só por isso que eu estou citando no dia de hoje. A arbitragem tem ótimos árbitros no Brasil, tem árbitros que não vão tão bem, como em todos os setores, mas não vou fazer uma análise geral sobre a arbitragem. Se quiser perguntar sobre outra coisa, com o maior prazer. Então, por favor. Tá? As estreias dos jovens da base, né? Sim. A gente viu, por exemplo, o Juan Pablo também ganhando oportunidade, ganhando minutagem. Queria você falar um pouco sobre isso. Eu acho que tanto o Thiago dá praticamente uma pressa, deu assistência, porque o cruzamento dele, a chance era claríssima de gol, né? Acho que foi o Ratão que cabeceia de frente, né? Ela dá na trave e volta no Jean Lucas. Então, assim, são jovens ainda. O Juan Pablo fez ontem 16 anos de idade. Quer dizer, é muito jovem. Mas ele já tinha trabalhado com a gente em Manchester, quando nós fizemos a pré-temporada, né? E eu acho que ele tem potencial, é um garoto que pode crescer. Quando eu falo, na entrevista passada eu falei, são jogadores que ainda não estão prontos. Um menino de 16 anos dificilmente vai estar pronto. Mas assim, hoje eu fiquei feliz que os dois entraram, sabe? Entraram, atacaram o espaço, ele fez uma bela jogada que domina um lançamento, traz para dentro da área, um bom cruzamento. Então assim, hoje era necessário, nós não tínhamos outros jogadores hoje, devido às circunstâncias de lesões, nós não tínhamos um outro jogador. E os meninos entraram, fizeram, se esforçaram, se dedicaram. E eu acho que isso é bom. Serve para a base do clube, para a referência dos jogadores de base, para a dedicação, para crescer. Eles sempre cobram aqui, eu sempre falo que a base é o futuro do clube. Para você ter uma folha de pagamento menor, um equilíbrio, uma chance de vender um jogador como esse, um ativo do clube que e a gente valoriza, e eu acho que isso que se sirva de exemplo para os outros jogadores. 2 meninos, que um treinou algum tempo com a gente, mas fez 2 treinos com a gente essa semana. O Thiago não tinha feito uma pré-temporada e treinou também, vem treinar esporadicamente, mas em matéria de sistema de jogo, treinou muito pouco, e nos ajudaram no dia de hoje. Eu acho que isso é importante, que isso sirva de um ponto de partida, que esse gol no último minuto sirva para trazer a confiança de volta e para a gente fazer um bom jogo com o Internacional, e quem sabe voltar a vencer como a gente fez durante boa parte desse campeonato. Boa noite.